Olá, pessoal, boa noite a todas, todos e todos. Esse é o painel 3, Teorias do Reconhecimento, da construção das identidades individuais, a formação das identidades coletivas. Eu sou o Luciano, eu estou no de gêneros desde a gravação, quando era ainda na época do Observatório Social, acho que 2015, se eu não me engano, ou antes, eu não me lembro, mas faz tempo, né? E eu vou tratar hoje, então, das teorias do reconhecimento, e nas teorias do reconhecimento nós vamos trabalhar com dois autores e uma autora. Faz parte, eu estudei as teorias do reconhecimento, né, e a formação das identidades por conta da minha tese de doutoramento foi sobre as políticas LGBTs nos sindicatos de educação, e eu tive um tempo em Portugal, e lá eu tive um contato maior com as teorias do reconhecimento e pude trabalhar alguns autores, e esses três eu trouxe para a discussão de hoje, né? Então, a teoria do reconhecimento é uma teoria que começa a ser discutida a partir dos anos 90, e em 92, o Charles Taylor, então, que é um filósofo canadense, ele publica os primeiros ensaios sobre essa questão. Em 92 também, Axel Honneth, que é um filósofo e sociólogo alemão, aprofunda-se um tanto mais, e em 95 a Nancy Fraser adentra na discussão, publicando algumas produções discutindo mais a fundo e especificamente dos grupos, dos movimentos sociais. Então, como é que se dá esse processo, né? Na perspectiva, a discussão das identidades e da formação das identidades individuais e das identidades coletivas é na perspectiva da filosofia política e da sociologia política. Dentro do campo das ciências sociais é que nós vamos conversar hoje, tá bem? Bom, o que tem em comum? As teorias, então, trabalhadas por esses autores e pela autora, elas têm como base os escritos, as obras de Hegel, né, que é um filósofo. E, a partir, então, dos escritos de Hegel sobre a questão das identidades, é que se adentra, se propõe, que esses autores se propõem a fazer essa discussão. E por que nos anos 90? A discussão começa aí nos anos 90 por conta de que, a partir dos anos 70, né, nós vamos ter na sociedade o boom, o aparecimento, a proeminência dos novos movimentos sociais, que são movimentos que buscam reivindicar, né, a luta por direitos a partir das identidades. Então, nos anos 90, eles vão fazer uma análise de que esses movimentos vão surgir, as lutas identitárias vão surgir elas ganham espaço com uma diminuição das lutas por distribuição econômica, né, as lutas de classe. Ou seja, para além das lutas de classe, começam a surgir as lutas identitárias. Tá? Esses autores vão entender a identidade a partir das características individuais, que são nossas características físicas, né? Nosso tipo de cabelo, tom de pele, nossa
Cor dos olhos, né? Cabelo liso, cabelo crespo, gordo, magro. Nossa, então nossas características físicas nossas, né? E dentro dessas características físicas e atributos tem também as deficiências, né? E as singularidades subjetivas, que são nossos modos de ser e de existir no mundo, né? Como nós nos posicionamos, nos vemos, nos sentimos, nos lemos neste mundo. Então, para os dois autores e a autora, eles entendem a identidade a partir dessas questões. Bom, os meus slides, como vocês podem ver, só a capa ficou bonitinha, copiada, quase que copiada da Adriana, né? Mas não se preocupem com isso, porque isso aqui, na verdade, é para eu me orientar, e ele vai estar com bastante texto, por conta de que o conteúdo é denso, então eu vou tentar ir falando e discutindo, tentando trazer exemplos do dia a dia para ficar mais próximo da gente, né? Bom, enfim, então a teoria do reconhecimento ela vai sustentar que as demandas e as lutas, as reivindicações de grupo, elas não são puramente materiais. Ou seja, as coletividades não brigam apenas por redistribuição econômica, por melhor condição de vida, né? Melhor condição material, mas, sobretudo, pelo reconhecimento da identidade de grupo, né? E essa identidade, ela pode englobar, então, os nossos traços físicos, as nossas características, nossas heranças culturais, nossos modos de ser e existir, como eu já tinha dito, né? Bom, os padrões, então, culturais estabelecidos pelas normas sociais, eles vão refutar, ao não reconhecer as particularidades culturais, eles vão produzir as diferentes formas de opressão, desigualdade e sofrimento. Ou seja, a partir dos padrões sociais estabelecidos, quem não se enquadra, não se ajusta, não está nesses padrões, sofre as opressões e as desigualdades que estão presentes aí na nossa sociedade. E essas lutas, né, então, para aplacar essas opressões, essas desigualdades, é que se estabelecem, então, as coletividades que vão lutar pelo reconhecimento das identidades. Essas lutas por reconhecimento, elas são dotadas de um caráter moral, né? E aí elas vão colocar em pauta o questionamento do conceito de justiça. Por que dotada de caráter moral? Porque as opressões, as desigualdades são fundadas num conceito de moralidade onde prevalece um sujeito que é melhor, um sujeito que é privilegiado, e o outro que é menosprezado, desprivilegiado, excluído, né? E caráteres nessa moralidade abrange até, inclusive, caráter de comportamento social legitimado como correto e comportamentos sociais desprezados. São nesse sentido. E aí a gente pode pensar em alguns grupos, como, por exemplo, a luta das mulheres, né? Então, os movimentos feministas, que buscam equidade. Nós podemos pensar na luta dos direitos LGBTs, né? Que são as sexualidades desprezadas. Nós podemos pensar na luta do combate ao racismo e da igualdade racial, né? Da população negra e indígena, nesse sentido. Bom, pensando nisso, né, qual é o modelo, então, teórico do Charles Taylor? O Charles Taylor, uma das primeiras coisas que ele vai dizer é que a luta por reconhecimento, ela é uma luta pela afirmação da diferença. Ou seja, eu quero ser reconhecido na minha diferença, né?
afirmar, lutar pelo reconhecimento, nada mais é do que afirmar a diferença. Para esse autor, então, a identidade do sujeito, ela vai ser constituída ou pela existência ou pela ausência do reconhecimento. Por quê? Não só ele, mas também Axel Honneth, que trabalham a partir das teorias de Hegel, eles vão dizer que nossa identidade é legitimada pelo outro, né? Se o outro não a legitima, né, ela vai, a existência é se constituir, se configurar a partir dessa legitimação do outro. Então, ele vai definir, o Charles Taylor, identidade como uma visão, a leitura que o sujeito tem de si e de suas características que o definem como ser humano. É como eu me vejo, é como você se vê, né? E você se relaciona com as suas próprias características. Agora, é preciso pensar que essas características, elas são, num contexto social, legitimadas ou não pelo outro e pelos outros, né? E ele vai dizer o seguinte, a questão do falso reconhecimento, que esse falso reconhecimento é que, assim, para o não reconhecimento, cada autor vai dar um nome diferente. Para o não reconhecimento, o Charles Taylor vai chamar de falso reconhecimento, enquanto que Axel Honneth vai chamar de reconhecimento delegado, por exemplo, ou desrespeito, né? Então, a ausência desse conhecimento, do reconhecimento, vai primar pela inexistência do respeito merecido, que vai gerar a rejeição de si mesmo. Ele vai citar como exemplo, lá na obra dele, pessoas negras que introjetam o racismo perpetrado e propagado por pessoas brancas. Elas introjetam tanto, que elas começam a rejeitar a si mesmas. Nesse sentido, a gente pode pensar nas questões de LGBTfobia também, né? Pessoas LGBTs, né, de identidade LGBT, que não conseguem aceitar a si mesmo, por conta de uma pressão social que não legitima ou que não valoriza aquela identidade. Ele vai tratar também, ele vai dizer que nesse inteirinho dessa constituição histórica da identidade dentro das ciências sociais, antigamente usava-se o termo honra, né? E esse termo, com as sociedades democráticas, ele vai ser substituído pelo termo dignidade. E aí esse termo dignidade, ele vai universalizar um tanto, né? E vai universalizar uma questão de igualdade. Aí já não passa a ser uma questão particular do sujeito, mas aquilo que é igual para todos, né? No entanto, a identidade, ela requer também uma parte individualizada, que é a autenticidade do sujeito, aquilo que é particularmente meu, é aquela questão de ser fiel a mim mesmo, ao meu particular modo de ser. E ele vai tratar essa questão dizendo que os seres humanos, eles possuem um senso moral arraigado, quer dizer, nós temos segundo Charles Taylor, nós temos um senso moral que está lá nos nossos sentimentos e que a gente tem uma vozinha aqui na cabeça, sabe? Que vai dando para a gente a noção de bem e de mal, né? É uma voz interior que vai nos dar o discernimento daquilo que é bom e que é ruim. Bom, com essa discussão da questão da voz interior,
o que traz aí? O que muda no entendimento das identidades? É que, então, se o sujeito tem profundidade interna, se ele tem interioridade, né, um senso moral, uma voz interior, uma questão de autenticidade, então, a partir desta reflexão, começa a se trabalhar a questão do entendimento de que a subjetividade constitui também uma parte constituinte da identidade. Ou seja, os meus modos de ser e de existir vão constituir também a minha identidade. E a questão é, eu não construo uma identidade sozinho. Eu construo uma identidade com o outro. Então, a identidade ela tem uma relação dialógica. Né? E ela é feita, ela é constituída, ela é construída através da linguagem. Ele vai dizer, inclusive, que o sujeito ele vai tornar-se humano, né, quando ele desenvolve uma capacidade de entender a si mesmo e definir a sua identidade por meio das diferentes formas de linguagens, utilizando diferentes formas de linguagem para se expressar. E ele vai dizer que, então, o resultado dessa minha expressão com o outro, né, vai estabelecer, né, que a minha interação com o outro é que vai estabelecer a minha identidade. E é para isso, então é por isso e para isso que eu preciso ser reconhecido pelo outro e pelos outros, no ambiente individual, no âmbito individual e no âmbito coletivo. Eu preciso ser reconhecido enquanto sujeito autêntico e sujeito digno, que é a questão da dignidade da pessoa. Bom, aí como é que se dá essas relações? E ele vai separar, então, as relações para a constituição da identidade, ele vai separar em dois âmbitos. No âmbito íntimo, que são as nossas relações primárias, essas relações dialógicas com as pessoas que a gente considera importante, né, que o sujeito considera importante para si, que são as relações primárias, são as relações que eu tenho no âmbito da minha família, com os meus amigos e com as pessoas que amo. Né? O Oda vai além, o Oda ainda vai além porque ele vai dizer que as relações... Olha, eu já até me perdi, nem sei que coisa que eu estou mais... ele vai mais além porque ele vai dizer o seguinte, que a depender de como vai se dar a formação a essa relação, se ela vai ser positiva ou negativa, isso vai interferir na minha identidade, na formação da minha identidade. Se eu vou ser reconhecido e aceito no âmbito íntimo, eu vou constituir uma identidade de uma forma, né? E essa identidade vai reverberar no âmbito social. E aí, o que é essa identidade, né? Esse reconhecimento no âmbito social? São as interações, então, dialógicas recíprocas, né, entre os sujeitos e seus iguais. É o reconhecimento recíproco. É entre eu e os meus amigos, eu na escola com os outros alunos, eu enquanto sujeito, eu enquanto companheiro de trabalho, é eu no campo social. É quando sou reconhecido ou não, aceito ou não no campo social. Aceito com as minhas características físicas particulares e as minhas peculiaridades subjetivas, com as minhas subjetividades, meu modo de ser e existir. E Charles Taylor vai dizer que é muito, muito importante que o reconhecimento seja social positivo, né? Que é quando o sujeito tem aceitação e respeito. Né? Quando o outro
e os outros. O outro numa relação pessoal e os outros no campo da coletividade. Ele vai dar como exemplo de reconhecimento igualitário e recíproco a questão, né, da luta pela atenção da cultura das minorias. Por exemplo, vou citar uma pessoa indígena que tenta passar nas suas relações, né, nas suas relações pessoais, a sua cultura. Ou né, um grupo indígena, né, uma sociedade, uma coletividade de indígenas que tentam passar a sua cultura para outras coletividades. Nesse sentido, o Taylor vai dizer que não basta o reconhecimento igualitário. É preciso que tenha também o reconhecimento do valor da diferença cultural. Né? O que a gente vê muitas vezes, né, ou que a gente presencia, ou que sente, ou a própria percepção de cada um e de muitas pessoas, é a valorização, né, valoriza a cultura, mas não valoriza a questão da diferença, é valorizar o sujeito na sua diferença. Bom, enfim, o segundo autor que eu trago é o Axel Ronen. O Axel Ronen, então, é um alemão, ele é sociólogo, ele é filósofo, né? E assim como o Taylor, ele também funda a sociologia a partir dos escritos de Hegel, né? E ele vai retirar, então, da teoria hegeliana, 3 padrões de reconhecimento. E ele vai analisar também as suas formas correlatas de injustiça. Né? Os 3 padrões são amor, solidariedade, direito e solidariedade. Então, Ronen, quando ele faz a análise dessas 3 categorias que ele busca na teoria de Hegel, e, na sequência, ele analisa as injustiças ou a falta de reconhecimento dessas questões. Bom, Ronen, ele vai para além do amor erótico, né, na análise dele, então ele vai incluir aí, além dos parceiros sexuais, as relações de amizade e as relações entre pais e filhos. No modelo teórico de Hegel, então, o reconhecimento recíproco ocorre primeiramente pelo amor. Na concepção hegeliana, o amor está para além das relações sexuais, posto que na consumação da relação amorosa, os indivíduos se reconhecem, se confirmam reciprocamente por meio da natureza condição das suas carências. Né? No relacionamento amoroso, os indivíduos se percebem vinculados na circunstância e condicionalidade, segundo o autor, da mútua dependência decorrente do estado de carência do respectivo outro. Né? Ronen vai analisar, na questão do amor, as relações entre mãe e filho. Né? E ele vai fazer até uma investigação interessante de genética disso, ele passa anos analisando, então, o comportamento e como é que o amor entre mãe e filho vão constituir a identidade, o autorrespeito, a autoconfiança desses sujeitos. Né? Então, ele vai dizer aí que para os outros tipos de reconhecimento, que é o do direito e da solidariedade, esses reconhecimentos só podem se originar no amor. Né? E ele vai dizer ainda que as atitudes de autorrespeito, autonomia, ao direito das pessoas, reconhecimento recíproco, tudo isso é fundado, então, nesse primeiro reconhecimento, que é o reconhecimento
pelo amor, né? Bom, o segundo padrão de reconhecimento é o direito ou a relação jurídica, né? É a autopercepção do sujeito enquanto portador de direito, mas essa autopercepção só vai ocorrer com o conhecimento, então, das obrigações que os sujeitos devem cumprir em face de um outro. A gente só se reconhece, segundo o autor, um sujeito de direito a partir do momento que a gente reconhece o outro como sujeito portador de direito. Se eu não reconhecer que o outro também é portador de direito, eu não me vejo e não me entendo como um sujeito de direito. Né? E do direito, segundo esse autor, vão derivar dois tipos de reconhecimento, que é o reconhecimento jurídico, que são características universais que definem o sujeito como indivíduo. É aquilo que é direito de todo mundo, que é comum a cada um. E o outro reconhecimento é o de estima social, que são as características aquilo que eu sou reconhecido, minhas características particulares, aquilo que me distingue dos outros, né, dos outros membros do coletivo, enquanto que o reconhecimento jurídico é aquilo que é comum a todo mundo. Então, para a estima social, o que vai valer são as propriedades de cada um, os atributos, os traços, as características particulares, as singularidades que vão marcar as minhas diferenças. Do direito, segundo Roné, derivam esses dois tipos de reconhecimento. E o terceiro tipo de reconhecimento, segundo Roné, é a solidariedade. A solidariedade, ela vai se constituir a partir da junção da experiência afetiva, da relação amorosa, como ele já tinha dito antes, com reconhecimentos jurídicos aliados a uma estima social, né? De forma que, então é preciso ter o amor, o reconhecimento jurídico, ou seja, é preciso ter o amor, no sentido de amor, amizade, relações próximas, ser reconhecido como um sujeito de direitos, né? Para que nessas a gente possa, né, o sujeito possa apresentar as suas características particulares e ter dessas relações a estima social. Né? E desta forma, né, no reconhecimento de solidariedade, os sujeitos vão se representar de um modo positivo, né, a partir das suas capacidades afetivas e efetivas, concretas. Bom, para o reconhecimento, então, da estima social, se faz necessário um contexto social que proporcione aos seus componentes a possibilidade de manifestação das suas distintas capacidades e propriedades de modo universal. Ou seja, para que o sujeito possa ser estimado socialmente, é preciso que as outras pessoas, que o contexto, que a coletividade esteja aberta e receptiva para que ele possa se expressar da sua forma, do seu modo de existir e da sua existência concreta, corpo, físico, né? De forma que ele possa mostrar as suas qualidades, suas propriedades, estimado por isso. Né? E a solidariedade, ela só vai ser possível, né, se houver, né, se essa solidariedade, ela só vai ser possível se houver uma permanência de solidariedade mediante a livre manifestação das particularidades das pessoas. Eu quero dar como exemplo as sexuais ou as pessoas, enfim, qualquer identidade LGBT que às vezes não é aceita ou que não pode
pode livremente se expressar diante de um grupo, embora as pessoas, dentro de um polimento supostamente as aceite. Né? E aí o que acontece? O que se tem é um cerceamento de si. Enfim, o contexto social ele tem que proporcionar as condições para que o indivíduo, então, se sinta seguro para se manifestar, né, manifestar as suas singularidades, de forma que receba no âmbito da coletividade um reconhecimento positivo. Ele precisa sentir que as particularidades enquanto indivíduo contribuem para o bem comum, contribuem para uma praxe comum, contribuem para o avanço da coletividade. Bom, enfim, o reconhecimento positivo, então, ele vai decorrer do sentimento de valorização e prestígio advindos da percepção do indivíduo de que as suas realizações, as suas características particulares e as suas singularidades não o colocam de maneira inferior aos demais dentro, né, aos demais membros da comunidade, dentro de um processo de uma coletividade. Nesse sentido, vai surgir, então, quando ele vai discutir a questão de reputação social, prestígio social ou reputação social, né? Que é essa reputação social e o prestígio social, sinônimo do outro, é a valorização que, então, o coletivo, a coletividade, confere a um sujeito individualmente relativo às suas realizações, suas habilidades pessoais. Desse modo, prestígio e reputação social são os meios pelos quais o indivíduo consegue alçar a estima social que gosta da comunidade. Sem o prestígio social ou sem a reputação social, ele não alça a estima social. Então, esse reconhecimento social das demandas de um movimento social, a valorização social do grupo, e por que, né, eu estou falando aqui de prestígio e reputação, estima social, por que isso é importante? Porque à medida que os grupos, as coletividades, né, os coletivos feministas ou, né, coletivos de combate ao racismo, os coletivos LGBTs, à medida que esses coletivos conseguem, através de seus indivíduos, demonstrar, né, a importância da sua pauta, demonstrar na coletividade, na sociedade, né, a legitimidade de suas reivindicações, eles trazem para os seus sujeitos, automaticamente para os seus componentes, as possibilidades, né, de prestígio social, de ser reconhecido pelo outro, de ser valorizado pelo outro. Né? Para Roné, então, ele vai colocar, dentre as lutas, as coletividades, tem a questão da luta de classes, né? A questão da redistribuição de renda. E ele vai dizer o seguinte, olha, a redistribuição de renda, ela está indiretamente vinculada às demandas de estima social. Portanto, as lutas econômicas, Crone, Roné, as lutas de classe, são fundamentalmente lutas por reconhecimento. Aí a gente vai ver que Nancy Fraser que não é isso. Bom, e aí como ele vai justificar isso? Ele vai dizer o seguinte, olha, nos grupos, nas coletividades, mesmo as coletividades de luta de classes, elas têm, né, existem esses grupos solidariedade e simetria. E o que ele vai chamar, então, de solidariedade e simetria? Ele vai dizer que a estima que se tem entre os membros do grupo é uma estima simétrica,
eu valorizo o outro do meu grupo, assim como ele me valoriza, simetricamente, porque eu sei da importância dele na minha luta. Então, ele vai dizer que, nesse sentido, a existência da simetria e da solidariedade nos grupos, né, nas coletividades de luta de classe, também as lutas por redistribuição econômica são lutas por conhecimento. Bom, a partir dessa questão, né, a partir de questões de como ele aborda o reconhecimento, identidade e reconhecimento, ele vai chegar nas formas de injustiça, ou o que ele vai chamar de reconhecimento denegado, reconhecimento recusado, que é a não efetivação desses padrões, né? E aí ele vai chamar isso de maus tratos, né? Ele vai tratar isso como desrespeito. Então, ele vai traçar 3 tipos de desrespeito. O primeiro é o desrespeito atentado contra a integridade física do sujeito. E aí ele vai analisar, dentro das teorias dele, a violência da tortura e a violação, né? E então, ele vai dizer o seguinte, que o sofrimento pela violação e pela tortura, né, ele não se limita ao corpo físico. Principalmente, né, ele vai atingir o emocional do sujeito, porque ele está subjugado a um corpo, ele está subjugado à vontade de um outro. Ele não tem mais, né, dentro da análise dele, do desrespeito, da violação física e da violação de tortura, o sujeito ele não tem mais como propriedade o seu próprio corpo. O corpo está subjugado ao outro e isso vai para além, né, da violência física. E por que discute isso? Porque ele está discutindo justamente as identidades denegadas, né? Quais são os grupos, as coletividades, os sujeitos, nas individualidades ou nas coletividades que são mais assolados? São as minorias, né? Chamadas minorias de direitos. Ele vai dizer que o efeito, então, da violação física é a aniquilação da autoconfiança do sujeito e da sua confiança na sociedade, né? A violação e a tortura, então, ela vai exterminar a conexão entre o corpo físico e o estado mental do sujeito. E ela vai dissolver a autoconfiança, né? A autorrelação prática, a confiança em si mesmo. Bom, como o segundo padrão de maus tratos, ele vai dizer da não legitimação dos direitos do sujeito em situação de exclusão social, né? Ao não reconhecer os direitos das pessoas que estão na estrutura, hierarquicamente, da sociedade, na estrutura mais baixa, na estrutura de exclusão, a gente não legitima os sujeitos, a cidade ou as pessoas, as coletividades, não legitimam esses sujeitos como sujeitos detentores de direito, né? E aí a gente vai cercear a autonomia ou, né, o não reconhecimento desse sujeito, vai cercear a autonomia desses sujeitos, vai cercear e vai causar nele o sentimento de desprestígio e inferiorização social, né? Vai causar nesses sujeitos,
né, o sentimento de possuir um valor menor, né, um valor moral menor que o do outro. Bom, isso pode ser aplicado a qualquer uma dessas coletividades que eu estou colocando aqui. Né? Em determinadas situações, determinados padrões, as pessoas são entendidas e são lidas e vistas como menores, com valor moral menor na sociedade. Bom, e por último, ele vai falar, então, dessa desvalorização como terceiro ponto. Ele vai falar da desvalorização social do sujeito, que é, então, essa terceira forma de desrespeito. A desvalorização social, ela é resultado, então, desses maus tratos, tanto da violação da integridade física, da privação dos direitos de exclusão social. No entanto, a desvalorização social vai causar, segundo Roné, uma perda ainda maior para o sujeito. Maior. Porque ela vai trazer junto, né? Quando se tem a desvalorização social, se traz junto a vergonha social. Né? E aí o sujeito perde totalmente a autoestima, né? Ele não consegue estabelecer as relações, ou tem medo, ou vergonha, ele se acha indigno de estabelecer as relações sociais, ou de trabalho, ou de convivência, ou em ambientes coletivos, ou com poucas ou muitas pessoas, né? E ele não consegue mais se perceber como um sujeito com propriedades e características individuais positivas. Né? Ele vai dizer, gente, que a partir do reconhecimento denegado, a partir da desvalorização, a partir dos sofrimentos causados, ele vai dizer que é só a experiência do desrespeito, é no desrespeito experimentado que o sujeito se reconhece enquanto sujeito de luta. Eu tinha notado uma frase, uma fala do Gottman, que a Biloca disse, eu vou procurar aqui, que a Biloca disse na aula dela, mas que eu pensei, nossa, olha aí, exatamente a teoria do Bonet, a Biloca disse lá uma fala, eu anotei, se com sorte aqui eu acho, que é a questão, né, da luta das mulheres, né, da questão delas se reconhecerem como sujeitos de luta a partir da opressão. E nada mais é do que isso que o Bonet está dizendo. Né? Qual que é o diferencial? Né? Qual que é o diferencial da teoria do Roné? Ele vai dizer que as lutas sociais, elas não estão calcadas no amor. As lutas sociais, elas estão calcadas na opressão, sabe? A identidade individual vai se tornar identidade coletiva a partir do momento que eu percebo que o outro, que eu reconheço no outro a mesma opressão que eu sofro. Então, se não sou branco, se sou gay, e se eu sofro opressão por isso, se sou pobre, sofro opressão por isso, eu reconheço no outro pobre a opressão. Eu reconheço no outro gay a opressão, no outro não branco a opressão.
E a partir desse reconhecimento do outro, e o outro reconhecendo as minhas singularidades e as minhas particularidades, é que se constitui os sujeitos como sujeitos de luta e formam-se as coletividades que vão buscar a reparação, né, dessas injustiças. Então, enfim, o que tem de novo, que traz de novidade, né, ou que Roné consegue avançar para além de Charles Taylor, é quando então ele calca a sua teoria na questão da opressão, no reconhecimento da opressão, que é na violência experimentada, na injustiça experimentada, que o sujeito se reconhece como um sujeito de luta, e é a partir daí que as coletividades, dentro de um contexto social, vão se constituir. Bom, enfim, e por conta do horário, me adiantando, vou passar então para as teorias da Nancy Fraser. Bom, a Nancy Fraser, ela vai concordar com o Roné em diversas coisas, e ela vai achar que a questão das lutas identitárias são fundantes nas questões sociais da política social contemporânea. No entanto, ela vai discordar de Roné na relação de que as lutas de classe são lutas também por reconhecimento, né? Ela vai fazer uma conexão entre a política da diferença e a política da igualdade. Espera aí, gente, vou achar aqui, vou chegar. Pronto. Né? Então, ela vai dizer o seguinte, olha, do conceito de justiça social, da acepção de justiça social, vão emergir duas outras injustiças. Né? Da justiça social, emergem duas injustiças, que são e essas duas injustiças são as demandas as demandas dos movimentos sociais, né? Pela reação dessas injustiças, é que os movimentos sociais vão empreender suas lutas políticas em busca da reparação, que são as injustiças de natureza socioeconômica, que é onde situa-se as lutas por reconhecimento, por redistribuição econômica, né? Que vai ter, nas desigualdades existentes, a estrutura político-econômica da sociedade. Ou seja, né, as injustiças de natureza econômica que vão permear, ser o locus, então, da atuação dos movimentos que buscam redistribuição. E as injustiças de ordem social ou simbólica, né, que vão ser as lutas por reconhecimento das identidades. E aí ela vai dizer que essas lutas, elas vão se fundamentar nas desigualdades originadas pelas diferenças marcadas no sujeito e em relação aos modelos de representação social legitimados. Né? Que modelo que todos nós conhecemos bem é o eurocêntrico, branco, heterossexual, homem, né, masculino, heterossexual, branco, e de posses, não é? Esse é um dos modelos, né, que é socialmente legitimado. Ela vai dizer, olha, reconhecimento e redistribuição estão vinculados, mas suas formas de análise são diferentes, né? Ela vai fazer uma metáfora. Ela vai dizer, olha, é o seguinte, as injustiças, tanto as socioeconômicas como as culturais, elas são doenças sociais que precisam ser curadas,
né? E para isso é preciso aplicar uns remédios. E esses remédios são ações diferentes, não são as mesmas. Então, para curar as doenças e injustiças de natureza cultural, é preciso aplicar o remédio da mudança cultural, por meio, então, da valorização e reconhecimento positivo das identidades desrespeitadas e da cultura de grupos marginalizados, bem como transformar os padrões sociais de representação de forma a valorizar o eu de todas as pessoas, o eu individual de todas as pessoas. Agora, para a cura das doenças de injustiça de ordem econômica, deve ser aplicado o médio da reestruturação política econômica, a partir de políticas de redistribuição de renda, reorganização do trabalho e democratização das estruturas econômicas. Bom, como é que ela vai analisar isso? A Fraser, então, ela vai classificar as coletividades. Ela vai dividir as coletividades em dois grupos. Coletividades bivalentes, que são aquelas que vão necessitar de redistribuição ou de reconhecimento, ou de uma coisa ou de outra. E as coletividades ambivalentes, que, ao tempo que elas vão lutar por reconhecimento da identidade, elas vão assinalar, por consequência, a sua diferença. Se eu luto pela minha identidade, se eu demarco minha identidade, eu acentuo a diferença. Mas, concomitantemente, as coletividades ambivalentes clamam pela igualdade, que apenas uma redistribuição justa é capaz de lhe conferir. Desse modo, as coletividades ambivalentes demandam por reconhecimento e redistribuição. Bom, aí ela faz uma análise das coletividades ambivalentes. Ela vai pegar a luta de classes, como ambivalentes, ela vai analisar a luta de classes e a luta pelos direitos das sexualidades desprezadas. Você vai definir classe. Então, para Fraser, classe é uma maneira de diferenciação social marcada pela posição ocupada pelos sujeitos na estrutura política econômica da sociedade e pelos modos que, a partir dessa posição, se estabelecem as relações com as outras classes. Então, a Freire vai explicitar que a classe trabalhadora ela é atravessada pela injustiça de ordem redistributiva, uma vez que, ao produzir as riquezas necessárias para a manutenção e reprodução social e ser recompensada com a menor parte dos lucros resultantes dessa produção, ela vai experimentar a exploração da sua força de trabalho. Bom, enquanto que para o era uma questão de desrespeito ou reconhecimento denegado. Bom, para reparação, então, o remédio que a Fraser vai receitar para a questão da redistribuição de renda, ela vai dizer o seguinte: para a reparação, é crucial que sejam aplicados remédios redistributivos e não de reconhecimento, pois a última coisa que o trabalhador e a trabalhadora precisa é o reconhecimento da sua diferença. Na verdade, precisa apagar as diferenças e redistribuir as economias em igual parte. E ela vai dizer mais, que para remediar a injustiça de redistribuição, deveria, então, extinguir o proletariado como grupo. Bom, ao contrário da classe trabalhadora, que necessita da redistribuição,
a coletividade das sexualidades desprezadas demanda por reconhecimento, pois ela está no contexto social subordinada a um padrão cultural de representação e apreciação social legitimado como dominante. Então, a diferença é produzida por um processo de legitimação de um padrão de sexualidade que, simultaneamente, né, ao mesmo tempo que legitima, marginaliza as sexualidades que não correspondem a este padrão e não pela divisão do trabalho. A injustiça econômica que sujeitos de sexualidades desprezadas possam estar subjugados no campo do trabalho é um subproduto dessa avaliação e interpretação dominante que legitima uma sexualidade e marginaliza as demais. É o caso, por exemplo, quando a gente pensa que as pessoas têm maior dificuldade de conseguir trabalho por serem LGBTs. A Fraser faz uma leitura de que a classe trabalhadora, toda a classe trabalhadora sofre com a questão da redistribuição econômica. No entanto, né, isso não pode ser aplicado à questão das sexualidades desprezadas, a questão da população LGBT, porque existem LGBTs em todos os estamentos da sociedade. Existem uns, inclusive, que são patrões e que vão explorar a força de trabalho. O fato de não conseguir trabalho por ser LGBT é um dos atravessamentos, mas não é a regra geral enquanto grupo, né? Ela vai colocar isso. Então, a injustiça com a classe trabalhadora não é de reconhecimento cultural, é de uma estrutura cultural valorativa da estrutura de redistribuição econômica, enquanto que na questão da população LGBT, o exame, a análise deve ser feita na questão cultural valorativa, né? Então, ao tratar da produção da diferença a partir das sexualidades, ela vai argumentar que a causa da diferenciação social pelas sexualidades não se estruturam, como eu já disse, no âmbito da economia política, justamente porque as pessoas LGBT estão presentes em todas as classes sociais do capitalismo e não ocupam uma posição particular na divisão do trabalho. Portanto, a população LGBT, conforme Fraser, não constitui uma classe explorada, tal como a classe trabalhadora, cuja reparação requer políticas de redistribuição. Inversamente, né, o seu modo de coletividade é de uma sexualidade menosprezada, arraigada na estrutura cultural valorativa da sociedade. Nessa perspectiva, a injustiça que a população, coletividades LGBT sofre, a população LGBT sofre, é basicamente uma questão de reconhecimento, né? A reparação a essa injustiça postula erradicar o sexismo e a LGBTfobia por meio das transformações na estrutura social, na estrutura cultural valorativa da sociedade, que historicamente tem favorecido a heterossexualidade. Ao privilegiar a heterossexualidade, a sociedade então inferioriza os sujeitos LGBT e com isso ela não vai dispensar às pessoas LGBT o mesmo tratamento simétrico e solidário com que ela trata as pessoas heterossexuais, né? Não, e aí, claro, existem inclusive outras discussões da solidariedade e simetria dentro da própria comunidade LGBT, mas que não cabe hoje aqui na discussão por conta do tempo, inclusive. Bom, aí para a análise das comunidades ambivalentes, ela vai analisar, ela examina o movimento feminista e o movimento, então, da luta da população negra, né?
como eu já tinha dito, as comunidades ambivalentes, então as coletividades ambivalentes, elas vão precisar dos dois remédios. E Fraser vai dizer que não pode dar um remédio para depois dar o outro, porque não funciona. Os remédios têm que ser aplicados ao mesmo tempo. Ela vai dizer o seguinte, olha, a economia política ela está estruturada, né, ela está socialmente e essencialmente estruturada no gênero. Né? De uma parte, a divisão sexual do trabalho, produto remunerado, o trabalho reprodutivo e doméstico não remunerado, maiormente é designado às mulheres. Né? É estruturado e legitimado na categoria gênero. De outra parte, no âmbito do trabalho produtivo, se eu pensarmos só, né, no âmbito do trabalho produtivo remunerado, a divisão entre profissões de maior remuneração e reconhecimento social positivo e trabalhos com desvalorização social e baixa remuneração também vão alicerçar uma lógica de gênero. Os homens ocupam os cargos mais bem remunerados, com maior prestígio social, enquanto que as mulheres estão relegadas a cargos menores, com salários menores, inclusive com trabalho não remunerado. Né? Então, ela vai dizer o seguinte, que o resultado disso é uma estrutura político-econômica que gera modelos de exploração, marginalização e privação específicas de gênero. Né? Essa estrutura faz do gênero uma diferenciação política-econômica dotada de certas características de classe. Né? Aí ela vai lá e vai dizer, se olhar aqui a que eu faço de classe e trazer para a questão de gênero, gênero estrutura a economia política. Então, ela sofre, a categoria gênero vai sofrer as mesmas opressões de classe. Então, nesse sentido, trata-se uma injustiça de ordem político-econômica. Portanto, qual seria o remédio? Excluir as particularidades de gênero para a reparação, aplica-se o remédio da distribuição. Contudo, né, gênero não vai se limitar a uma categoria de distinção político-econômica, mas gênero também é uma categoria inscrita na cultura, como uma categoria de distinção de ordem valorativa. Então, as injustiças de gênero, elas estão marcadas pelo androcentrismo, que vão impor, né, pelo androcentrismo, que vai impor normas e, consequentemente, práticas sociais que atribuem privilégios e prestígio social ao masculino. Combinando ainda, tem o androcentrismo e o sexismo cultural, que vai reverberar pela desvalorização sistemática e desprestígio social das características cujas habilidades e as propriedades e capacidades de representação são lidas como feminino, e aí, em outro momento da teoria, ela ainda vai discutir que isso também afeta a questão das sexualidades desprezadas, que nesse sentido, toda a questão da população LGBT, quando é lida e aproximada como feminino, ela também sofre esse tipo de opressão, né? E que a desvalorização, então, do gênero feminino, promovida pelo androcentrismo e pelo sexismo, vão produzir, então, diversas formas de injustiça sofridas pelas mulheres. E aí vai se incluir, ela vai citar, né, tanto as violências de cunho psicológico e moral, quanto as violências físicas, que, dentro de um contexto social e dentro de uma lógica de valorização e legitimação de um modelo social, ela é cotidianamente reproduzida. Né? Bom, ela vai dizer o seguinte, olha, então, como é que faz? Porque, nesse sentido, para reparação do reconhecimento, reparação do reconhecimento recusado pela luta feminista,
não se pode aplicar tão somente a redistribuição e nem tão somente as práticas de valorização cultural, né, ou de reconstrução, de remodelação da cultura. É preciso, então, para a reparação do reconhecimento denegado de gênero, é necessário promover as transformações nas representações culturais de forma a desarticular, desestabilizar e erradicar o androcentrismo e o sexismo. Portanto, então, essa ambivalência impetrada ao gênero, à categoria gênero, requer que os remédios sejam compostos pela redistribuição e pelo reconhecimento, uma vez que reparar as injustiças de gênero requer mudanças na economia e na política e cultura de classe. Então, as injustiças de gênero, então, elas estão nesse paradoxo, pois se de uma parte a luta política e econômica tende a apagar as diferenças de gênero para obter a igualdade na redistribuição econômica, de outra parte, como estratégia de combate às injustiças cometidas contra as mulheres, a luta por reconhecimento busca a valorização das diferenças de gênero. Esse dilema, então, é um desafio que ela coloca aí para os movimentos, que os movimentos feministas devem enfrentar. Igualmente aos movimentos feministas, ela vai dizer que a categoria raça também está estruturada na economia política da sociedade. E ela vai fazer uma divisão, né? Ela vai citar como exemplo a divisão racial do trabalho, onde brancos ocupam os melhores cargos, enquanto que negros e indígenas vão ocupar as camadas mais baixas do mercado de trabalho, os cargos menos valorizados, os serviços mais pesados e os salários mais... Bom, e aí ela vai dizer que também raça como gênero é uma categoria, né, que vive esse paradoxo, né, e que reproduz dentro do capitalismo essa exploração histórica, né, dos tempos ainda do colonialismo, da escravidão, e que as sociedades atuais, elas vêm reproduzindo isso. E aí ela vai dizer que raça, então, vai emergir, né, nessas questões como um marcador que vai definir os modos de acesso e as posições que os indivíduos e as coletividades assumem no mercado de trabalho. Aí, tal como ela vai recomendar para gênero, ela vai dizer que raça também é ambivalente, então precisa tanto da estrutura valorativa cultural, da reparação, da reconstrução, da valorização da raça, quanto da redistribuição econômica, né? E também a categoria raça vai ficar no mesmo paradoxo que a categoria gênero. Ela vai dizer ainda que as identidades, elas também têm que as coletividades ambivalentes também são que isso que aplica para as coletividades ambivalentes vão se aplicar também pelas identidades cruzadas. Por exemplo, a pessoa pode ser negra, pode ser lésbica, pode ser trabalhadora, né? Então, no atravessamento, a pessoa pode ser gay, pode ser trabalhador, vai ter atravessamento. A pessoa pode ser trans, trabalhador, trans. O que eu quero dizer é que o que ela diz é que esses modelos não são estáticos.
porque existem os atravessamentos, né? Dentro desse processo de constituição das identidades, uma vez que a identidade ela tem, então, ela requer o reconhecimento do outro e ela é formada, constituída pelas características físicas e pela subjetividade do sujeito, elas vão ser identidades cruzadas, elas não estão num patamar de uma categoria só. Né? A pessoa ela é mais do que o seu tom de pele, ela é mais do que a sua sexualidade, ela vai participar, então, de diversos grupos nesse sistema. Bom, aí ela aponta, inclusive, uma solução. A Fraser aponta uma solução para isso. Né? Ela vai dizer o seguinte: como solução, então, para o dilema de reconhecimento e redistribuição, que marca, então, essas coletividades, era necessário uma junção de uma economia socialista com uma desconstrução cultural. E ela vai fundamentar o seu argumento, então, em 3 alegações, por motivos, razões. Né? Ela vai dizer o seguinte: os exames e as argumentações realizados nos movimentos feministas e racial podem ser aplicados para todas as coletividades ambivalentes. Né? Esse dilema de reconhecimento e redistribuição, ele não é uma característica exclusiva que surge apenas nas coletividades ambivalentes, como eu já acabei de dizer. Mas, de maneira exógena, esse dilema vai emergir, então, em coletividades cruzadas. Exatamente o exemplo que é negra, lésbica e trabalhadora, por exemplo. Né? E, como terceiro argumento, ela vai dizer que a junção combinada, então, de uma economia socialista e um desconstrutivismo cultural vai oportunizar, então, o estabelecimento, né, de alianças políticas, segundo a autora, pois, nesse sentido, o projeto de transformar as estruturas, né, profundas da economia política e da cultura parece ser orientação programática ampla, capaz de fazer justiça a todas as atuais lutas contra a injustiça. Enfim, vamos considerar, inclusive, né, quando ela escreveu ou vem discutindo essas afirmações. Eu tinha pensado também em trazer para a discussão a aplicação da questão dessas teorias na prática, de como o sujeito se reconhece enquanto indivíduo, como ele reconhece a sua identidade a partir do reconhecimento do outro, como é que isso, né, discutir um pouco mais como é que isso se transforma na identidade coletiva, que é, né, o que René preconiza e que Fraser também concorda, que é a partir da opressão que as identidades coletivas vão, o reconhecimento da opressão da identidade individual, que vai ver no outro e vão formar as identidades coletivas. Bom, mas, pelo adiantado, eu já me dou por satisfeito apresentado a teoria até aqui, e aí, né, estou aí aberto para discussão, e nem sei como é que procede agora. A gente abre para perguntas agora, prof. Eu posso comentar alguma coisa, Luciano? Claro, Márcia, claro. Vamos conversar. Em primeiro lugar, te parabenizar,
comentar, dizer que foi ótimo, assim, eu gostei muito, aprendi muito, os slides ajudaram bastante, assim, a gente conseguir, né, visualizar, acompanhar a tua linha de raciocínio, acompanhar a contribuição de cada autora e autora que tu trabalhou, então, assim, nos ajudou bastante, assim, eu aprendi muito, adorei a tua apresentação, assim, muito obrigada. E eu fiquei pensando algumas coisas, assim, né, que eu anotei aqui, por exemplo, na questão da Nancy Fraser, principalmente, né, dessa questão da qualidade bivalente e ambivalente, né, para mim, por exemplo, me chamou a atenção ela colocar grupos assim, por exemplo, o movimento feminista e o movimento negro, né, como pertencente a essa coletividade ambivalente, né, por necessidade desses dois aspectos, dessa luta pelo reconhecimento, mas também pela redistribuição. Não sei se eu entendi o correto, tá, Luciana? E no caso dos grupos que fazem parte das sexualidades desprezadas, né, como aparece ali no slide, eles vão fazer parte da atividade bivalente e não ambivalente. Quer dizer, ela coloca em outro grupo separado, por exemplo, o movimento feminista, digamos assim, né? Eu queria que tu comentasse um pouco isso, tá? Isso é uma coisa que eu queria salientar. E o outro aspecto que eu fiquei pensando, e agora no final, no último slide, aparece, é a questão da cultura, né, Luciano? Eu vi assim, também comentar, porque como é que tu desconstrói esse modelo, né, Luciano? Sem mexer na cultura, claro, não tem como, né? E isso talvez para mim, né? Não sei se tu concorda, também queria que tu comentasse um pouco isso. Essa questão de essa desconstrução cultural me parece ser o grande desafio, né? Porque existe uma cultura que sedimenta, que regulamenta esse modelo de sociedade, né? Que existe uma sustentação, um embasamento que sustenta, por exemplo, o racismo, né? Que sustenta todos os tipos de preconceitos, porque eu acho que é isso, me parece que o modelo, assim, que essa teoria que tu traz, na verdade, ela nos traz para eu me senti provocada a pensar isso, porque a gente fala muito, né, Luciano, não sei se tu concorda, a gente fala muito e lê muito sobre as causas, né? A gente vai lá na história tentar entender as causas dos mais diversos preconceitos, né, sexuais, étnico-raciais, de gênero, mas a gente tem a dificuldade de lidar com eles na realidade concreta no nosso contexto, por exemplo. E cada vez mais, né, principalmente nesse momento político, econômico, social que a gente vive, cada vez mais a gente é tensionado para tentar conseguir compreender como lidar com essa situação. A gente até vê as origens históricos, sociais disso e não sabe como lidar. E esse modelo assim teórico que tu apresenta são estudos, eu acho, assim, muito atuais, né? Bom, a Nancy Fraser, ela é bem, né, contemporânea, assim, e ela nos provoca a pensar alternativas mesmo, né? Bom, nós temos esse modelo aqui, tem uma cultura, eu acho que está muito na cultura que sedimenta esse modelo, né? E de que forma a gente pode lutar contra isso, né? Então, a questão do reconhecimento e distribuição, na verdade, eu estratégias de luta, né? Que a gente importantes para que a gente possa estar olhando e estabelecendo, enfim, estratégias, né? Agora, o que me chama a atenção é isso. Ela coloca, por exemplo, as sexualidades desprezadas num outro polo, separado até em alguns aspectos, ou um pouco diferenciado do movimento feminista e do movimento negro, né? Isso me chamou a atenção, queria que tu comentasse um pouco. Aqui. Oi, agora estou. Bom, então, quero dizer, mas isso aqui eu também fiquei. Eu venho estudando a questão da teoria do reconhecimento não há muito tempo, eu acho que de 2018, mais especificamente, eu já tinha estudado com a Marçondina, né, com as questões um tanto da Nancy Fraser, mas eu fui me adentrar mais a partir, faz uns 2 anos que eu venho estudando mais profundamente, e eu também, quando vi, porque a gente sempre faz, né, tem aquele misto tanto das teorias e dos estudos, quanto do ativismo e tudo mais, que a questão, né, das sexualidades desprezadas, as questões LGBT, com o feminismo e
uma luta, né, a luta LGBT que nasce dentro também do feminismo e as suas raízes, aquela questão toda. E aí vem a Nancy Fraser e diz, olha, isto aqui é isto aqui, isto aqui é isto aqui, separadamente. E ela vai mostrar, né, até inclusive porque e ela consegue mostrar porque ela faz essa diferenciação que Rouanet não faz, que é separar a análise, né, da redistribuição e a análise do crescimento. Ela diz, olha, são coisas que precisam ser analisadas de forma diferente. E eu vou dizer que realmente precisa ser analisado de forma diferente, que tem como analisar de forma diferente. Porque se a gente for pensar que, eu vou falar aqui, e talvez eu apanhe, mas não tem problema. Se a gente for pensar que a esquerda marxista raiz tradicional, ela não reconhece as lutas identitárias, né? Ela está dentro de uma concepção que a luta econômica, a redistribuição vai resolver a questão, toda e qualquer questão. Ela vai fazer isso. Eu estive analisando as correntes sindicais e determinadas correntes sindicais vão defender isso, nessa perspectiva, né? A Fraser, quando vem tratar dessa questão das coletividades feministas e das coletividades da sexualidade, embora, por exemplo, a gente podia contrapor com o mesmo argumento, mas também existem mulheres em todas as classes sociais. Sim. Né? Tentando aplacar. Sim, também. A questão é que em todas as classes sociais, as mulheres, ainda que elas vão estar subordinadas a uma questão de inferioridade. E quando ela constrói, né, quando ela vai dizer, olha, gênero é uma categoria da estrutura política e econômica da sociedade. E ela vai demonstrando, né, ela vai citando exemplos e demonstrando, fazendo comparações e mostrando que, indiferentemente, ela estrutura economicamente a sociedade. E quando ela vai na análise das sexualidades desprezadas, ela vai dizer, olha, realmente, porque uma das minhas argumentações mesmo, que eu dizia, mas como assim? Tanto viado pobre, né? Tanta gente aí, como não vai estruturar, como não é uma luta estruturante também, como não é ambivalente. No entanto, não se configura como uma classe trabalhadora, que é uma classe, né? O que, na verdade, quando ela separa a luta, a questão é ter uma questão de reconhecimento. Reconhecer o sujeito como um sujeito de igual direito e estima social, indiferente da sua classe social, indiferente da sua raça, indiferente do seu gênero, da identidade, porque, inclusive, num dos textos que eu coloquei, disponibilizei lá, e até de professor, mas os textos são difíceis, eu acho. O autor ainda vai fazer uma outra comparação com Fraser e Butler, vai dizer, olha, para o apagamento, então, do gênero, a teoria queer, a supressão da binaridade, né? Apagar gênero, então, para resolver essa questão. Né? Como ela diz, para resolver as questões classes, deveríamos apagar o proletariado. Pronto. Né? Dividir dividir a renda, a questão da economia mais justa. E
Eu também acho provocativa, interessante, essa mutação que ela faz, esse deslocamento da categoria gênero para a categoria ambivalente, né? E aí ela vai justificar aqui não só a redistribuição, ou não só a mudança da cultura, da reconstrução e a valoração cultural que vai resolver, mas sim também uma distribuição justa, uma distribuição econômica justa entre homens e mulheres. Bom, você provocou aí, como é que muda a cultura, né? Eu não sei, mas não sei como é que dá para mudar a cultura. Eu A acho gente vai que tentando. esse é o grande desafio, né? Exatamente. Mas sabe o que eu fiquei pensando, Luciano, assim, a Nancy Fraser, ela separa, mas, didaticamente eu acho que é correto para a gente poder enxergar melhor, né? Então ela separa reconhecimento de distribuição e trabalha com essas duas categorias, mas para depois juntar de novo, porque lá adiante ela vai dizer que, como tu disseste, que não dá para trabalhar separado, que essas duas coisas têm que ser em conjunto, né? E eu lembrei da fala da Biloca na nossa primeira aula aqui do curso, porque a Biloca tocou um pouco nesse assunto, não sei se ela está por aqui agora pela fala, mas eu lembro da Biloca ter falado sobre isso, sobre as experiências socialistas, né, que nós tivemos no mundo, né? Todas as experiências socialistas, na verdade, elas acabaram pecando no aspecto da luta pela igualdade de gênero, por quê? Né? Porque elas lutavam por uma redistribuição, né? Elas faziam a luta no campo do econômico, da luta de classes, né? E, então, toda a luta política se dava no campo do econômico e elas acreditavam, enfim, né? Essas experiências que a redistribuição tinha que ser o principal foco, utilizando a categoria da Nancy Fraser, e que o reconhecimento, então, das identidades de gênero viria a reboque. E não foi isso que aconteceu, como tu mesmo dissesse, né? As mulheres sempre ficavam em situação de subalternidade, embora pudessem até economicamente ascender, né? Existem mulheres de todas as classes sociais também, existem mulheres ricas, mas exime, né? Também frequentaram situações onde elas podem ser menosprezadas, desvalorizadas, violentadas, né? na sua identidade. Então, isso aí não são lutas separadas realmente, né? Mas que precisam em algum momento, claro, se aproximar. Né? Elas só vão uma precisa da outra, elas vão se complementar. Mas não necessariamente quando se superar uma, se supera a outra também, né? Essa é a questão. Pois é, eu acredito que também, assim, enfim, na atual conjuntura, nós temos tantos motores e questões propulsoras que, na verdade, mais sedimentaliza essa cultura de subalternização, de discriminação, de inferiorização social, né, dessas minorias, entendendo minoria como menor em direito e não em quantidade, porque o sujeito que ocupa a presidência ele não tem nem essa noção, né, pensando em números. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um momento que, na verdade, tem contribuído e sedimentado essas desigualdades. Né? Como mudar a cultura? Eu acho que essas ações pequenas que a gente faz, pequenas, né? de colocar para discussão, para reflexão, de parar toda segunda-feira, 1h30 e refletir né? Isso para tantos outros e para nós que trabalhamos com isso o tempo. É uma ação, né? Nesse momento a gente não consegue atingir tantas mudanças, mas é o que cada um pode fazer para mudar, desconstruir essas questões. E essa desconstrução, né, ela não é feita num dia, ela não é feita em dois, ela haja visto que, se for pensar, olha só, essas questões estão sendo discutidas. Taylor escreveu
começou a escrever sobre isso em 92, Fraser em 95 começou a fazer essa discussão, está discutindo, estamos em 2020 e está discutindo isso ainda, e não com essas mudanças. Né? O jeito é a gente continuar e acreditar que... Eu sei que o tema de hoje é um tema pesado, desafiador também, apresentar, porque a filosofia política e a sociologia política não são discussões rasas. Eu, depois que eu tinha proposto, e quando propus essa discussão, eu não pensei no contexto, eu cheguei a comentar com a Adriana esses dias aqui, de que, preocupado, será que as pessoas vão entender o que eu quero dizer, ou o que eu quero discutir desses autores? Mas também eu acho que se a gente não colocar para desafiar e para as pessoas refletir sobre o assunto, a gente não vai saber. Não é? É isso, gente.